Olá pessoal! Nessa segunda videoaula nós continuaríamos explorando as propriedades físicas das substâncias orgânicas. Porém, dessa vez nós as exploraremos em situações reais. Essa unidade, a segunda unidade, ela se chama percebendo acidentalmente as propriedades físicas das substâncias. Esse acidentalmente foi colocado ali de modo proposital, porque nós abordaremos situações em que ocorrem acidentes com compostos orgânicos. E nessas situações, nós vamos avaliar quais são as propriedades físicas que estão regendo a situação. Muitas vezes, os nossos alunos eles não entendem alguns conceitos de química porque simplesmente falta um cenário para que eles compreendam aquele conceito. O mesmo ocorre com as propriedades físicas dos compostos orgânicos. Faltando um cenário, o aluno não consegue aprender significativamente aquele conceito. O cenário é a contextualização. É uma situação, normalmente uma situação real, na qual nós podemos abordar aquele conceito e assim o conceito fica fixado na mente do nosso aluno. Nós iniciaremos hoje pela visualização de um vídeo. Vou explicar brevemente aqui a situação do vídeo. Imagine que você está na sua casa cozinhando. Você coloca um pouco de óleo em uma panela, até que o óleo fique um pouquinho fundo nessa panela, e você quer fazer, por exemplo, pastéis, fritar pastéis. Você coloca o óleo, a panela com óleo no fogo, esquenta, liga a boca do fogão e começa a esquentar aquela panela. De repente você vai fazer outras coisas e aquela panela continua esquentando, esquentando e você esquece a panela. Até que aquele óleo contido na panela atinge uma determinada temperatura e quando você percebe, o óleo está em chamas, pegou fogo. Você fica desesperado, não sabe o que fazer e a primeira coisa que você pensa, vou jogar água para apagar o fogo. Primeira coisa que você poderia pensar. E joga essa água em cima do fogo. Será que isso é certo? Vamos observar no seguinte vídeo o que acontece. No vídeo que nós acabamos de visualizar, vocês perceberam que no momento em que jogamos água no óleo em chamas, o óleo muito quente, ocorre uma explosão, ocorre um acidente. Isso poderia queimar todas as pessoas que estão ali naquele ambiente. Por que isso acontece? Vamos tentar explorar agora essa situação do ponto de vista da química orgânica, do ponto de vista das propriedades físicas das substâncias que estão ali envolvidas. Então, óleo, vamos pensar óleo de soja, o óleo mais utilizado para a cozinha. E água. O óleo, ele possui um ponto de ebulição estimado de cerca de 300 graus Celsius. Por que estimado? Porque é difícil de determinar experimentalmente o ponto de ebulição do óleo. Isso porque, numa temperatura um pouco mais baixa do que esse ponto de ebulição estimado, cerca de 234 graus Celsius, o óleo ele começa a soltar fumaça. Ele pode até mesmo entrar em combustão. Então, surgem chamas no óleo, que é o que aconteceu na situação ali que eu estava lhes mostrando e que vocês observaram no vídeo. Esse ponto onde o óleo começa a soltar fumaça e entra em chamas, entra em ignição, se chama ponto de fulgor.
O ponto de fulgor dos óleos geralmente fica abaixo do ponto de ebulição. Entretanto, se você continuar esquentando aquele óleo para além do ponto de fulgor, esse óleo ele vai atingir o ponto de ebulição e ele vai ferver. Entretanto, ali no vídeo nós percebemos que o óleo ele está só em chamas, né? Ele não está fervendo. Então nós atingimos o ponto de fulgor, que é, para o óleo de soja, ali cerca de 240 graus Celsius. O ponto de ebulição da água é de 100 graus Celsius, muito abaixo do ponto de ebulição e do ponto de fulgor do óleo de soja. No momento, então, que a água, a temperatura ambiente, entrou em contato com o óleo a cerca ali mais ou menos de 240 graus Celsius, a água se aquecerá e atingirá o seu ponto de ebulição, que é 100 graus Celsius. No momento que ela atinge o seu ponto de ebulição, a água ela se expande violentamente, porque ela vai passar do estado físico líquido para o estado físico gasoso. Ocorrerá essa grande expansão daquele volume de água, por exemplo, você pode ter lançado ali 100 ml de água que estava contido num copo de água. Aquele volume de 100 ml de água, ele irá se expandir violentamente, e no momento que ele se expande violentamente, o óleo também se expandirá violentamente. E nesse momento, esse óleo que sofreu uma expansão abrupta, violenta, ele vai se espalhar no ar na forma de gotículas de óleo. Gotículas de óleo, em relação àquele óleo que estava ali contido dentro da panela, tem uma superfície de contato, uma área superficial muito maior. Imagina só que aquele óleo que estava dentro da panela já estava em chamas. No momento que ele se expande na forma praticamente de um spray, de um aerosol, ele vai entrar em combustão muito mais violentamente, muito mais rapidamente, e por isso a explosão que vocês observam ali naquele momento no vídeo. Essa é a explicação do que aconteceu no vídeo que vocês observaram. É uma explicação somente do que foi observado, mas o que está por trás disso? Qual é o conceito químico que está por trás disso? Agora a gente pode falar das propriedades físicas envolvidas, que são o ponto de ebulição do óleo de soja e o ponto de ebulição da água. Vamos então analisar a constituição do óleo de soja. Qual é o principal constituinte do óleo de soja? O principal constituinte do óleo de soja é um lipídio, é um triglicerídeo. Aqueles triglicerídeos que às vezes quando a gente faz exame de sangue, você vai observar lá como é que está o teu nível de triglicerídeos no sangue. Os triglicerídeos também estão presentes no óleo de soja. Estão presentes na gordura do nosso corpo e nos óleos vegetais em geral. O principal triglicerídeo do óleo de soja é a trilinoleína. Pode ser chamada também como trilinoleato de glicerila. Observem agora a estrutura que vai ser mostrada na seguinte figura. Nesta figura, vocês estão observando a estrutura química da trilinoleína. Percebam que nessa estrutura nós temos uma molécula de glicerol que está esterificada com 3 moléculas de ácido linoleico. Percebam ali as 3 longas cadeias carbônicas contidas na trilinoleína. Essas 3 longas cadeias carbônicas conferem a esse composto uma grande apolaridade. O que isso quer dizer? A polaridade desse composto é muito baixa. Como que essas moléculas interagem umas com as outras? Elas interagem por forças de Van der Waals. Então, voltando agora à nossa discussão de ponto de ebulição, nós podemos fazer uma associação entre as forças de Van der Waals, que são responsáveis pela associação entre as moléculas de trilinoleína e o ponto de ebulição. Bom, o ponto de ebulição, ele nada mais é que a temperatura necessária para que nós separemos uma molécula da outra, daquele composto, para que o composto passe do estado líquido para o estado gasoso.
E essas forças que mantêm, então, as moléculas ali grudadinhas umas às outras, podem ser todas aquelas forças intermoleculares que nós falamos na última unidade, né, na nossa última videoaula. Então, pode ser forças de Van der Waals, podem ser as ligações de hidrogênio e uma outra que a gente ainda não mencionou, as interações do tipo dipolo-dipolo. Vamos agora nos fixar, então, as forças que mantêm as moléculas da trilinoleína grudadinhas ali, associadas umas às outras e que nos levam, então, a esse ponto de ebulição estimado aí de 300 graus para a trilinoleína. As forças de Van der Waals são as forças intermoleculares mais fracas que existem. Entretanto, lembrem da unidade passada, quando a gente estava falando do pentano, que as forças de Van der Waals, à medida que a superfície de contato de uma molécula vai aumentando, essas forças de Van der Waals, elas vão se somando, elas vão se acumulando. E lembrem da estrutura da trilinoleína que eu acabei de mostrar para vocês. Lembram lá das cadeias carbônicas bem longas? São cadeias carbônicas de 18 átomos de carbono. Então imagina só as forças de Van der Waals de uma cadeia carbônica tão longa assim, se somando, até que o somatório é tão grande que essas forças de interação, essa associação entre as moléculas é tão forte que nos leva a um ponto de ebulição muito alto, como é esse ponto de ebulição estimado para o óleo de soja de 300 graus Celsius. Cabe a gente lembrar também que a trilinoleína, o principal constituinte do óleo de soja, tem um peso molecular muito alto. Esse peso molecular também vai influir bastante no ponto de ebulição da trilinoleína. Vamos agora para a molécula de água. Lembrem-se que a água possui um ponto de ebulição menor que o óleo de soja. E a água, quando foi lançada no óleo em chamas, ela entrou em ebulição instantaneamente e gerou aquela explosão lá por causa da ignição do óleo de soja. Por que a água possui, então, um ponto de ebulição menor que o óleo? As moléculas de água, elas se mantêm grudadas umas às outras, ou seja, associadas umas às outras pelas ligações de hidrogênio. As ligações de hidrogênio são forças de interação, né, forças intermoleculares bastante fortes. Entretanto, a molécula de água ela é muito pequena, ela é pequenininha. É uma molécula com somente 3 átomos, um átomo de oxigênio e 2 átomos de hidrogênio. Então, sendo uma molécula muito pequenininha, essas ligações de hidrogênio que são feitas entre uma molécula de água e outra, elas não se somam, elas não podem se somar tanto quanto são somadas as forças intermoleculares da trilinoleína contida lá no óleo de soja. Portanto, por causa disso, elas não mantêm as moléculas de água associadas umas às outras com a mesma força que as moléculas do óleo estão associadas umas às outras. Portanto, o ponto de ebulição da água acaba sendo um pouco menor, né, consideravelmente menor que o ponto de ebulição do óleo, cerca de 200 graus abaixo do ponto de ebulição estimado para o óleo. Tá? Cabe também nós lembrarmos que a molécula de água ela tem um peso molecular muito menor que o peso molecular das moléculas do óleo. Portanto, é mais fácil também que as moléculas de água passem do estado líquido para o estado gasoso, por causa também desse peso molecular muito baixo. Agora que vimos essa primeira situação, então, da água sendo lançada no óleo em chamas, nós vamos passar para a próxima situação. Observem a seguinte figura. Nesta foto, vocês estão observando um vazamento de petróleo de um navio petroleiro no mar. Esse acidente ocorreu na Bacia de Campos, no Rio de Janeiro. Foi um vazamento de petróleo aí que causou alguns prejuízos ambientais para o mar, né, para o litoral brasileiro. Nessa situação, vocês estão percebendo que o petróleo que vazou do navio, ele não se misturou com a água do mar, como vocês podem observar ali aquelas manchas que estão sobre o mar. E outro fato que nós podemos observar é que o petróleo que não se misturou com a água, ele está boiando na água.
Ele não foi para baixo da água, para o fundo do mar. Vamos ver como explicar esta situação. Qual é a constituição do petróleo? O petróleo ele é uma mistura de hidrocarbonetos. Nós sabemos que os hidrocarbonetos eles são apolares. E por serem apolares, nós podemos concluir que o petróleo possui uma solubilidade muito baixa em água. Por ter uma solubilidade muito baixa em água, ele não se misturará com a água, que é o que a gente observou na foto que foi mostrada. Os hidrocarbonetos, o único tipo de interação intermolecular que os hidrocarbonetos fazem são as forças de Van der Waals. A água só faz ligação de hidrogênio. Portanto, as duas interações elas não combinam, não tem como um composto que só faz forças de Van der Waals, interação de Van der Waals ou interações hidrofóbicas, com um composto que só faz ligação de hidrogênio, não tem como eu misturar essas duas substâncias, porque simplesmente as forças intermoleculares não são compatíveis. Além disso, outra propriedade física, além da solubilidade, que pode ser explorada nesse mesmo conceito, é o coeficiente de partição. O que é o coeficiente de partição? É a capacidade que uma substância tem de se misturar ou com óleo ou com água. Imagine uma situação em que você mistura água e óleo. Formaremos um sistema bifásico, a água separada do óleo. Se você misturar uma substância nesse sistema bifásico, a substância irá preferir ficar no óleo ou na água com base na polaridade que essa substância tem. Portanto, se a substância for mais polar, ela preferirá se dissolver na água, dentro desse sistema bifásico. Se a substância ela for apolar, ela preferirá se misturar com o óleo. Portanto, o coeficiente de partição de uma substância apolar é alto, porque ele prefere ficar no óleo. Já o coeficiente de partição de uma substância muito polar é bastante baixo, porque ele prefere ficar na água. No caso do petróleo, o coeficiente de partição do petróleo é muito alto, porque o petróleo não quer se misturar com a água. E é por isso que a gente observa, então, aquela separação do petróleo da água do mar, que é o que a gente observou na figura. Vamos agora explorar outro fato que nós observamos na figura. Vocês perceberam que o petróleo estava acima da água do mar. Ele estava como se estivesse boiando na forma de grandes manchas ali sobre a água do mar. Por que isso acontece? Por que o petróleo não vai lá para o fundo do mar? Isso ocorre por causa da propriedade física densidade. A densidade do petróleo é de cerca de 0,9 kg por litro de petróleo. Já a densidade da água do mar é de cerca de 1,03 kg por litro de água do mar. Percebam então a diferença de densidade. O petróleo é menos denso que a água do mar. Como ele é menos denso que a água do mar, ele prefere ficar acima da água do mar, boiar sobre essa água, simplesmente porque a densidade dele é menor. Por que isso acontece? Normalmente, na estrutura dos compostos orgânicos, para que um composto orgânico seja mais pesado que a água, ou seja, mais denso que a água, é necessário que esse composto possua átomos mais pesados, como, por exemplo, átomos de cloro, de bromo, de iodo, halogênios pesados. E não basta somente ter um átomo de cloro, um átomo de bromo, é necessário que existam vários átomos de cloro e de bromo numa estrutura química para que ela comece a ficar mais densa que as moléculas de água. E, portanto, assim a substância será mais densa e ficará abaixo da água. O petróleo, né, que é constituído então por hidrocarbonetos, nós sabemos que ele não tem halogênios na sua estrutura, portanto, tendo só carbonos e hidrogênios, ele será menos denso que as moléculas de água.
Agora que vimos esta última situação, nós terminamos a nossa videoaula. Fazendo uma pequena revisão, nós vimos duas situações, que são situações de acidentes com compostos orgânicos. Na primeira situação, o óleo quente em chamas que joga-se água e explode. E na segunda situação, um vazamento de petróleo a partir de um navio. Nós exploramos as seguintes propriedades físicas das substâncias orgânicas: ponto de ebulição, solubilidade, coeficiente de partição e densidade. Perceberam como fica muito mais fácil compreender as propriedades físicas, então conceitos químicos, quando nós abordamos situações reais, ainda mais se forem situações interessantes, como por exemplo o acidente ali com a água que você lança no óleo em chamas, é algo que chama a atenção do nosso aluno. E chamando a atenção do nosso aluno, nós despertamos o interesse dele para aprender e assim a aprendizagem será muito mais significativa. Nas próximas unidades, nós veremos a produção de alguns compostos orgânicos por meio de reações. Eu os convido para as outras atividades desta unidade 2. Temos um artigo que fala sobre as propriedades físicas em situações do dia a dia e temos ainda uma atividade que é um questionário que pode lhes ajudar a perceber as propriedades físicas que estão regendo algumas situações do dia a dia. Nas próximas unidades, nós veremos a produção de compostos orgânicos por meio de reações. Lhes desejo um bom estudo e até a próxima!